Olá a todas vocês e todos vocês que estão aqui acompanhando mais um AbaioMeCast. Hoje nós temos um encontro muito especial. Abaiomi, lembrando mais uma vez, significa encontro precioso em Iorubá. E nós estamos aqui com uma pessoa que não só eu, enquanto presidenta da organização, mas todas nós, enquanto cofundadoras e integrantes, admiramos, que é Leonardo Oliveira, um advogado combativo, um advogado que traz, transformações mesmo em todos os locais que ele passa e em todas as vidas que ele passa, ele transforma. Eu acredito muito nisso e eu gosto muito de uma conexão que seja verdadeira. E Leonardo tem uma empatia verdadeira por você. E essa empatia hoje a gente vai trabalhar aqui falando de um assunto muito importante, que é sobre a advocacia dativa. Mas antes da gente entrar sobre, né, mais especificamente sobre o tema do que seja essa advocacia dativa, de como é que isso se estabelece em Pernambuco, eu queria que você falasse com o nosso público, você falasse conosco, dissesse, se apresentasse e desse as suas boas-vindas também. Kiara querida, muito obrigado, sobretudo pelo excesso de gentileza de sua parte. Estejam certos todos que acompanham o AbaioMeCast, que é um prazer e uma honra estar aqui hoje, participando desse encontro e agradecendo a oportunidade de poder falar para esse público tão seleto, tão importante, e participar também desse projeto, o qual eu já faço questão de registrar os parabéns pelo empenho, pela história que vocês estão, de fato, trazendo transformação em todo o mundo. E me apresentando, eu gostaria de dizer que sou advogado, militante há 23 anos e venho de uma família de classe média e de uma família que não possuía até então nenhuma pessoa ligada ao meio jurídico. Eu fui, na verdade, o primeiro advogado da minha família e tenho muito orgulho de viver da advocacia, exclusivamente da advocacia, de ser um advogado, como se diz, um advogado raiz, um advogado militante, e poder criar os meus filhos, junto com a minha esposa, de uma forma digna, trazendo que é o que os pais podem deixar para os filhos, que é a educação, que é o que eu tive a oportunidade de receber dos meus pais. Então, Kiara, querida, mais uma vez, obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes e para os espectadores do AbaioMeCast. Parabéns pelo programa. Ô, Leonardo, que coisa bonita ver. E aqui, olha, a gente tem dentro do mundo jurídico algumas formalidades, alguns trejeitos, mas eu vou chamar Leonardo de Léo, porque é a forma como carinhosamente a gente o recebe, é como Léo, né? E é esse esse ser luminoso solar leonino. A gente vai falar bastante do que seja a advocacia dativa. Eu gostaria de agradecer as palavras que você trouxe inicialmente e dizer para você que também vim de uma estrutura familiar do interior do Nordeste. Eu sou da zona da Mata Sul, nascida e criada nos engenhos de cana-de-açúcar. Eu tenho uma tradição familiar que é canavieira. Meu avô foi cortador de cana, meu avô foi um homem que se alfabetizou aos 17 anos e que conseguiu trazer para os filhos dele a possibilidade de concluir o ensino médio, e eu, como neta primogênita, eu fui a primeira a ingressar na universidade. E, independentemente de qualquer curso, eu fui a primeira a ingressar na universidade pública e estar num curso de direito. Hoje, nós somos já 4. Eu iniciei uma tradição jurídica na minha família e eu tenho muito orgulho disso. Mas, Leonardo, é muito difícil a gente pensar em quem não tem uma tradição familiar de advocacia, quem não herda uma carta de clientes, quem não tem escritório estabelecido. É muito difícil
para gente que vem de uma origem diversa ingressar nesse meio jurídico. E eu entendo que a advocacia dativa é uma possibilidade. Trabalhando historicamente, a gente visualiza que o Estado tomou o monopólio de dizer o direito, sobretudo dentro de uma concepção eurocêntrica, ali, Idade Média, Idade Moderna, Estado absolutista, sobretudo dali para o Estado moderno, você vai ter o Estado como o único detentor do poder de solucionar conflitos. Mas para isso é necessário que haja uma defesa dos direitos. Hoje nós sabemos que temos a Defensoria Pública e podemos falar dela daqui a pouco. Mas antes disso, muitos advogados, de maneira voluntária, diziam assim: eu me coloco à disposição para defender essa causa, porque eu acredito na justiça. Eu decidi aos 9 anos que eu ia fazer direito, porque eu sempre acreditei na justiça. E não existe justiça sem advocacia, e sem advocacia forte. Não existe justiça sem defesa. Então, quando a gente não tem a possibilidade de pagar e remunerar um advogado, uma advogada, é necessário que nós tenhamos uma política de Estado, já que ele é o único que pode impor as penas. Nós precisamos ter uma política de Estado que realmente diga que existe sim ou um órgão específico ou uma nomeação de pessoas específicas para executar essa função que é essencial à justiça, fundamental a qualquer nação. E você, eu tenho ciência que dentro dessa gestão atual da OAB Pernambuco, mandar um grande abraço para nossa presidenta Ingrid Zanella, para todos os nossos diretores e diretoras. Eu vou fazer uma menção especial à minha diretora do coração, Manuela Alves, para além de Ingrid. Vocês lutaram muito para que a gente transformasse esse papel da advocacia dativa no estado de Pernambuco. E eu queria que tu me contasse um pouco como foi isso, como como que foi esse trabalho, que é um trabalho que eu sei por estar trabalhando junto à gestão da OAB há um tempo, que vem sendo construído a duras penas para que a gente tenha dignidade nessa função de o hipossuficiente ser defendido nos seus direitos de acordo com o Estado constitucional que nós vivemos. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história. Perfeito, Chiara. Primeiro, mais uma vez, agradecendo a oportunidade. Desses 23 anos de advocacia, durante 21 dos 23 anos, eu estive junto à Ordem dos Advogados do Brasil, participando, tentando, buscando somar, trazendo experiências e aprendendo todos os dias, através de conselho estadual, fui conselheiro em algumas gestões, membro integrante do Tribunal de Ética e Disciplina, presidente de algumas comissões estaduais e federal. E dentre essas experiências que tivemos durante todo esse tempo junto à OAB, nós tivemos a oportunidade e recebemos uma missão da presidente Ingrid Zanella, a quem nós fazemos uma referência especial, tanto a ela como nossa querida Manu, um cheiro para as duas, e obrigado sempre pela parceria. Nós recebemos essa missão ainda no final do ano passado, para que pudéssemos nos integrar ao grupo de pessoas que, junto ao governo do Estado, junto ao Tribunal de Justiça, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pudesse fazer gestos e praticar atos em defesa do projeto de lei e buscando o seu impulsionamento junto à Assembleia Legislativa de Pernambuco, um projeto de lei que, na verdade, resultou na Lei 19.160 de 2025, que tratou da modernização da advocacia dativa, trazendo avanços significativos, sobretudo, que a gente vai falar mais à frente, mas a advocacia dativa que nada mais é do que um empréstimo por parte da OAB dos seus quadros à sociedade hipossuficiente, ou seja, a sociedade que não tem condições de custear, de pagar pelos serviços
profissionais de um advogado, de eventualmente de estar respondendo a um processo na justiça, e como você bem falou, a nossa Constituição é bem expressa e enfática no sentido de que ninguém pode ser processado sem a sua regular e legítima defesa no processo. Então, a OAB se encarrega de, nas situações em que a Defensoria Pública não tem braço, estrutura suficiente para atender, para que tenhamos noção, a Defensoria Pública tem cerca de 300 membros nos seus quadros no estado de Pernambuco. E nós temos 184 municípios, tivemos inclusive a oportunidade de rodar todo o estado de Pernambuco, em todas as regiões, em todos os sertões, nos agrestes, nas zonas da mata, ou seja, tivemos a oportunidade de, além de, na região metropolitana do Recife, de saber quais são as dificuldades que o judiciário vinha enfrentando e, sobretudo, a advocacia com a legislação antiga da advocacia dativa. Então, através dessa legislação, nós tivemos grandes avanços que, inclusive, trazem um grande benefício, que é a sociedade. Ou seja, a sociedade, a população que não tem condições de pagar pelo serviço de um advogado, a OAB, assim, empresta, disponibiliza esses profissionais que são pagos desta feita pelo Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, e, no final das contas, o judiciário deixa de estar abarrotado de processos ou busca uma tramitação mais célere desses seus processos através desta parceria que é feita entre essas instituições, e a sociedade, principalmente, é quem é assistida e é quem é beneficiada com o advento, com o Instituto da Advocacia Dativa. Ô Leonardo, isso é tão interessante, sabe por quê? Porque nós, enquanto organização de juristas negras, nós estamos sempre trabalhando com a parte mais vulnerabilizada da população, porque nós atendemos pessoas negras e pessoas indígenas, em sua maioria. E, em geral, essas pessoas falam dentro das suas realidades. Vamos pensar nos territórios indígenas, no sertão do estado. Nós temos território indígena na área ali de Jatobá, Petrolândia, Tacaratu, Pesqueira, Pe- Pesqueira, nós temos território indígena ali em toda uma região do Nordeste, nós temos vários territórios quilombolas, nós temos várias comunidades ciganas e que muitas vezes chegam para nós, que não é nossa missão institucional, porque nossa missão institucional é de instrumentalizar as pessoas, sobretudo as mulheres negras e indígenas, a ocuparem cargos como cargo de magistratura, de advocacia, dentro do sistema de justiça. Então, a nossa missão institucional não é fazer advocacia individual, não é. São projetos coletivos ou projetos, se a gente precisar de litigância estratégica para casos, mas a gente recebe muitas dessas demandas. E eu tenho um total respeito pela Defensoria Pública, porque também sou advogada pública. A Defensoria Pública é uma advocacia pública dos menos favorecidos. Eu, enquanto procuradora federal, sou advogada pública do Estado brasileiro, né, das suas autarquias, da sua administração indireta. Tenho, portanto, um total respeito, mas a gente sabe que, pelas condições mesmo, é impossível que essa defensoria dê conta de tudo isso. Nós, nós visualizamos isso no nosso cotidiano, porque nós recebemos muitas demandas. E saber da existência dessa advocacia dativa, saber da existência da própria lei, que é a lei número 19.160 de 2025, e saber que existe uma transição e uma diferença entre o fim de um regime que era híbrido para um regime que hoje dá muito mais autonomia e dá muito mais dignidade à nossa função enquanto advogado e advogadas, é muito importante. Então, se você pudesse fazer esse paralelo, digamos assim, entre o que era o modelo anterior, que era um modelo híbrido, que dependia das questões da Defensoria Pública, que, mais uma vez, eu digo aqui, com todo o meu respeito a todos os defensores, que nós trabalhamos
e atuamos de maneira parceira, não é uma crítica à defensoria, é falta realmente de condição material, de estrutura, de quantidade de pessoas para atender um estado da magnitude do tamanho de Pernambuco. Mas como é que se dá essa transição desse modelo anterior à lei e o atual? Ou seja, como é esse fim do modelo híbrido? Como é que tu explica isso para a gente? Perfeito. Como é que funcionava? A Defensoria Pública, como dito, e eu ratifico, endosso todas as palavras de Chiara, nós temos o maior respeito à instituição, por demais, sobretudo em face dos seus bons serviços que são disponibilizados à sociedade por meio da Defensoria Pública. Então, temos grande respeito e admiração pelo trabalho desempenhado pelos defensores. Ocorre que, em razão das dificuldades onde, na situação de comarcas onde não há defensor público, ou quando existe defensoria pública e a defensoria pública não consegue administrar todas as demandas que lhes são atribuídas, eh, ao tempo anterior, ou seja, antes da nova lei, como funcionava? Os magistrados, os juízes, faziam a nomeação de advogados. Todavia, esta nomeação se dava de uma forma indiscriminada, de uma forma aleatória, de uma forma sem critérios. Ou seja, acontecia muitas vezes de um único advogado ser beneficiado com 3 nomeações seguidas, por exemplo. Acontecia, por exemplo, de advogados que tinham eventual interesse de praticar e exercer a advocacia dativa não ter essa oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que a gente chama bastante atenção era a forma de pagamento desses honorários. Como é que isso funcionava? O advogado, após ser nomeado, ele prestava o serviço, ou seja, realizava um júri, por exemplo, e tinha um arbitramento desses honorários, ou seja, o juiz dizia: o Estado deve pagar X mil reais por este serviço. O advogado, ao desempenhar essa atividade, ele buscava o título, ou seja, a nomeação, junto com a prática do ato, a prova da prática do ato, e ajuizava, ou seja, demandava o Estado de Pernambuco para os fins de ter e de fazer valer os honorários aos quais ele tinha direito. Ou seja, esta situação levava, e mais uma vez eu digo com muita tranquilidade, percorri o estado todo e tive a oportunidade de conversar com advogados e advogadas em todo o estado, e em algumas situações essa situação levou até 8 anos para receber esses honorários. Nossa, 8 anos. E eu já não sei se é verdade, assim, mas eu, assim que me formei, eu fui oficiala de justiça do Tribunal de Justiça do Pernambuco, e lá naqueles corredores eu vi situações de advogados que estavam ali para fazer um despacho e o juiz dizer: "Você mesmo, você é que vai ter que ser nomeado ali". Então você tinha uma obrigatoriedade de servir aquele munus público, mas na hora de você ser remunerado, existia todo uma parece que a gente está na Idade Média ainda, quando se fazia isso de maneira voluntária, de maneira, como uma assessoria gratuita, né. Me parece que a grande novidade que isso traz é que hoje tem mais segurança e garantia de uma remuneração justa e íntegra para quem advoga. E isso me veio na cabeça, sabe uma coisa, Léo? Quem, como a gente, vem de tradições familiares muito diversas, que não tem escritórios de advocacia, que não tem bancas de clientes, será que isso não seria um nicho muito importante para a jovem advocacia? Será que esse não seria um caminho, hoje, com esse estabelecimento dessa nova forma de você jovem advogado, você jovem advogada, poder se estabelecer enquanto e como é que faz isso?
quais são os caminhos que esses jovens e essas jovens advogadas podem seguir? Dando sequência, apenas para a gente deixar bem claro quais foram as mudanças, eh, os advogados tinham essa dificuldade de passar anos e anos, sendo uma situação, inclusive, humilhante para a nossa classe, de a gente ter que prestar o serviço, depois ter que cobrar pelo serviço, o Estado recorrer em inúmeras situações, e nós passamos anos e anos para ter, inclusive, um valor diminuído, muitas vezes em até 4 vezes o seu arbitramento. Então, Desculpa te interromper, mas totalmente fora das tabelas de piso da OAB, essas sim, sempre, sempre, porque o sempre Estado sempre argumentando de que não teria condições de pagar e a Justiça se encarregando de diminuir esses valores. Então, como é que funcionava? Os advogados eram nomeados, como já dito, de forma aleatória, sem critério, e os honorários eram necessariamente objeto de uma ação judicial para recebimento destes. Agora, com o advento da nova lei, o advogado vai ser nomeado através de um sistema que foi desenvolvido pela OAB, sistema esse que é através de uma plataforma chamada Conecta OAB, que é um grande avanço também, sobretudo na situação que nós vivemos hoje, de usar a tecnologia em nosso favor. E esse sistema ele é interligado entre a advocacia, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, que é quem vai se encarregar de fazer esses pagamentos. E aí é de onde a gente tira o grande avanço dessa legislação, que corresponde exatamente ao prazo de pagamento. Prazo de pagamento, quando era rápido, isso se pagava com 2 anos. Agora, nós vamos ter o prazo limite de 45 dias para recebimento dos honorários. Ou seja, isto é lei e está escrito. Ou seja, as partes, o Estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça e a OAB, inclusive nas últimas semanas, nós tivemos a oportunidade de estar no Palácio do Campo das Princesas, junto com toda a diretoria da OAB e com as 29 subseccionais, ou seja, o Estado todo representado, e tivemos lá a assinatura de um convênio entre o Tribunal de Justiça, entre o governo do Estado e entre a OAB, para fazer frente ao fundo estadual da advocacia dativa, que vai ser gerido pela Procuradoria-Geral do Estado e vai se encarregar de fazer esse pagamento em até 45 dias. E aí nós chegamos no grande avanço e no grande público a ser beneficiado, afora, principalmente a sociedade, com o advento da advocacia dativa, que é o público da jovem advocacia. Jovem advogado que não quer dizer apenas jovem advogado com relação à idade, mas sim ao advogado em início de carreira. Eu já fui advogado em início de carreira. Não que hoje eu não tenha dificuldade no meu dia a dia. A gente tem dificuldade todos os dias. O advogado é uma profissão que começa o mês sem saber como ele vai terminar. Então, nós vivemos, esse é o nosso dia a dia. profissão liberal, A né? gente vive de honorários. São os honorários que fazem com que a gente pague as nossas contas. Então, diante desse cenário, a gente está trazendo agora segurança jurídica, sobretudo, dignidade à profissão do advogado e da advogada e um benefício à sociedade desassistida, ou seja, a sociedade que já tem as suas opressões, já tem as suas dificuldades para o seu dia a dia, e não ter acesso à justiça seria uma situação ainda mais de depreciação da nossa sociedade. Então, diante desse cenário, a gente traz essas boas novas, principalmente para o advogado em início de carreira. Através da advocacia dativa, esse advogado vai poder ter uma renda, seja ela complementar de algum trabalho que já seja desempenhado pelo advogado, ou seja, as primeiras rendas. Eu me lembro bem como funcionava. Eu estagiei, por exemplo, e não recebia sequer bolsa de estágio, e sou feliz por isso, porque ali eu tive a oportunidade de aprender muito. E o advogado hoje, que vem como nós, Kiara, somos oriundos de famílias que não tinham nenhuma tradição jurídica, e digo mais, isso é a grande maioria, é a grande massa da nossa advocacia.
participa de situações que foram vivenciadas por nós. E a gente sabe quais são as dificuldades que esses advogados sofrem. Então, com o advento dessa nova legislação, o jovem advogado tem a oportunidade de aferir e de auferir renda. Então, a advocacia dativa traz esses benefícios à nossa sociedade, traz a advocacia e principalmente a jovem advocacia. Que maravilha, Leonardo, saber disso. E você, jovem advogado, jovem advogada, tem que entender. E não só, né, quem está iniciando na advocacia, mas eu conheço muita gente que está já há muito tempo de estrada e por questões estruturais, trazendo sempre isso vai ser uma realidade para nós, a gente traz para a encruzilhada. Quando a gente faz uma encruzilhada de gênero, raça, CEP, origem, se você pega uma mulher negra periférica que se formou, está há 10 anos advogando, ainda assim você está vendo condições de subalternidade impostas a essa advocacia, com humilhações mesmo remuneratórias para poder fazer uma audiência. Eu não vou nem citar valores aqui, mas são valores ínfimos para que essa pessoa faça uma audiência, para que ela advogue em escritórios de grande escala. Então, não só a jovem advocacia, mas também a essa advocacia que precisa de um caminho. E eu penso que esse é uma jornada da advocacia dativa que traz uma dignidade. E eu sei que ela tem 3 fases. Ela tem a fase do credenciamento, tem a fase da nomeação e tem a fase do pagamento, que era sendo muito objetivo. Antigamente, vamos falar, como se a gente tivesse lá no reino de Luís XIV, o estado sou eu. Eu sou o rei sol, então, querendo ou não, era a magistratura que decidia sem um critério que fosse democrático e objetivo. Hoje, nós teremos, a partir do Conecta OAB, um credenciamento, e a partir daqui você vai ter uma lista. Essa lista ela vai ser dividida por comarcas e você vai saber que você vai ter aquele critério respeitado, tal como a seleção pública ou um concurso público. Eu que não vim de carreiras e de famílias com trajetórias jurídicas, eu fui sempre pelos processos seletivos, eu fui sempre pelos concursos públicos, porque era um caminho que para mim era possível. Hoje a advocacia dativa entra como uma possibilidade objetiva até de você aplicar, se credenciar, tem a obrigatoriedade de fazer uma formação básica, que é o mínimo que tem que ser feito, e a partir daí você tem certeza que você está numa lista que vai ser observada, que os magistrados vão respeitar aquela ordem, uma vez que você for nomeado como advogado dativo num determinado caso, você vai para o final da lista e depois você tem a oportunidade de ser nomeado ou nomeada novamente. E também é uma remuneração que é justa e é digna, né. Vamos falar também de valores. Vamos falar de valores. Hoje eu sei que até R$ 2.500 é possível ser pago dentro de uma defesa, por exemplo, no tribunal do júri para um advogado ou uma advogada dativa. E quem está começando uma carreira, receber 2.500 numa defesa de júri, se você fizer 2 júris no mês, você consegue manter minimamente a estrutura do escritório para que você possa avançar enquanto advogado, enquanto advogada. Isso é muito grande para a advocacia pernambucana. Tem experiências assim em outros estados, Leonardo? Tem, e como são essas fases, como são esses credenciamentos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Com relação a como o advogado pode se inscrever. Nós já dissemos que é através do Conecta OAB. Quais são os requisitos para a inscrição? A OAB, buscando efetuar e efetivar, principalmente, o seu papel de responsabilidade junto à sociedade, a OAB teve o cuidado de ministrar cursos e
na verdade, cursos em 2 áreas do direito, ou seja, na área civil e na área criminal, com antes até do conteúdo programático de cada um desses cursos, a OAB teve o cuidado de trazer noções, principalmente deontológicas, noções de ordem moral e ética, para que o advogado e a advogada que for desempenhar a advocacia dativa, ele tenha noção da responsabilidade da instituição e principalmente deste profissional de estar exercendo esse papel, de estar exercendo a advocacia dativa. Além disso, a OAB exige que esses cursos, e que fique bem claro, os cursos são ministrados e serão ministrados a partir da próxima semana, no caso, no final, no início, final de junho, início de julho, a gente vai ter a disponibilização desses cursos, seja de forma presencial, seja de forma remota, e os cursos terão duração de 8 horas, e além desta situação dos cursos, o advogado deve estar adimplente com os quadros da OAB, ou seja, sendo ministrado o curso, lembrando que o curso é gratuito e é realizado e disponibilizado pela Escola Superior de Advocacia. Um abraço para nosso querido Carlos Barros, nosso diretor-geral. E, além desta documentação, ele deve se cadastrar no Conecta OAB através da plataforma da Advocacia Dativa. Após a sua inscrição, ele vai fazer parte de um quadro de profissionais em ordem cronológica, ou seja, se por acaso Maria estiver em primeiro e João estiver em segundo, a hipótese de João ser nomeado ou chamado para exercer a advocacia dativa antes de Maria é nenhuma, absolutamente nenhuma. Ou seja, a gente está trazendo uma isonomia para os advogados que forem participar da advocacia dativa, trazendo justiça. Ou seja, a gente tem que começar o exemplo de dentro de casa. Então, ao ser nomeado pela própria plataforma, é bom que se diga e que se repita. A plataforma vai ser utilizada por todos os integrantes do sistema. Aí é o que precisa, é o CPF, o número da OAB e aquela carteirinha vermelha que Perfeito. muitas O vezes númerozinho a de registro. pessoa guarda e às vezes nem sabe onde colocou, que é o número de segurança que Perfeito. tem naquele livreto, né? Perfeito. Então é isso que a gente precisa para o processo de credenciamento. Exatamente. E acrescido do certificado de conclusão do curso que vai ser disponibilizado pela ESA. Após estarmos credenciados, nós vamos fazer parte de um banco de dados. Esse banco de dados no sistema, o advogado vai ter a oportunidade de se cadastrar para 2 áreas específicas do direito e em até 3 comarcas. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que ele esteja em Petrolina. E aí ele vai ter a oportunidade de se inscrever em Petrolina, em Lagoa Grande e em Afrânio. Vamos dizer que ele esteja em Garanhuns. Ele vai ter a oportunidade de se inscrever em Garanhuns, em Caetés e São João. Vamos dizer que ele esteja em Carpina. Ele vai ter a oportunidade de fazer Carpina, Paudalho e Limoeiro. Palmares. Ele vai ter a oportunidade de fazer Joaquim Nabuco e Escada, por exemplo. Sim. Ou seja, Aí no caso também 2 áreas, aí, tipo, direito de família e na verdade, as áreas que já estão disponíveis são as áreas do direito civil, que na Sim. verdade é um mundo, a gente sabe, e do direito penal. Existe uma ideia de, com o passar do tempo, lembrando que tudo é novo para todos nós, como o direito civil a gente sabe que é um mundo, a gente tem a oportunidade de não só realizar cursos, mas como também abrir o leque do direito civil para direito de família, direito da saúde, sucessões, enfim, direito do consumidor, ou seja, tudo isso está abarcado dentro do mundo do direito civil. Então, existe mais à frente essa possibilidade disso acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisa, e tem um prazo, essas inscrições já estão abertas, existe um prazo para que quem esteja interessado nessa advocacia dativa possa efetivamente se credenciar? Nós temos sim um prazo e temos até o dia 10 de julho
10 de julho. 10 de Então tá julho. bem Ou pertinho, seja, hein? nós temos mais 15 dias ainda para podermos nos cadastrar, mas que fique bem claro, não demora mais do que 5 minutos. Baixou a plataforma do Conecta OAB, se inscreveu com aqueles dados, realizou o curso, você está apto e em algum momento você vai ser chamado para praticar a advocacia dativa. Lembrando, e o principal, depois de realizar o serviço, a gente vai ter a oportunidade de lançar esses mesmos documentos no mesmo sistema e a Procuradoria-Geral do Estado vai fazer o pagamento em até 45 dias. Ou seja, realmente é muito avanço, Kiara. É muito avanço. É muito avanço e esses avanços trazem muito benefício, mas tem algo que me foi ensinado pelos meus ancestrais, é que tudo que a gente tem como direito, a gente também tem como obrigação. A gente costuma dizer que no mercado a banca tem 2 lados. Se você leva mais do que você deixa, você está roubando. Se você deixa mais do que leva, você está sendo roubado. Então existem algumas regras também para essa advocacia dativa, como, por exemplo, a regra das 3 recusas. Se você está lá dentro daquele cadastro, você está credenciado ou credenciada e, de repente, você vai e se recusa a fazer aquela defesa. E isso tem uma consequência, né. E se você puder falar um pouquinho Claro, sobre isso. nós vivemos, como já dito, num Estado democrático de direito. Ou seja, a legislação veio para acolher essas demandas da sociedade e o papel da OAB é justamente de emprestar bons profissionais à sociedade. Esses profissionais têm que ter um mínimo de responsabilidade. Como você bem disse, e eu vivo assim também, Kiara, a gente tem que viver sempre em equilíbrio. Quando a gente estipula obrigações, a gente não está fazendo favor nenhum em cumprir essas obrigações. A gente está somente cumprindo o nosso papel na sociedade, quando a gente assume compromissos. Então, se o advogado assumiu o compromisso de participar da advocacia dativa, ele não pode, em hipótese alguma, de modo injustificado, deixar de atender essa demanda. Então, na legislação, existe regras no sentido de que, caso o advogado recuse durante 3 oportunidades de forma injustificada, ele vai para uma espécie de geladeira. Ele vai ser suspenso do sistema e vai poder ser penalizado, salvo grosseiro engano, de 6 a 24 meses de suspensão. Ou seja, eh, Exatamente é, isso, 6 a 24 meses. nós temos que ter responsabilidade com relação aos nossos atos, principalmente em face de estarmos representando a nossa instituição em prol da sociedade. Então, Kiara, eu penso de uma forma absolutamente parecida com a sua, e eu acho que isso aí é regra de vida Não é, como um todo. isso é sabedoria, isso é ciência ancestral. E uma coisa que também se questiona muito é a natureza do vínculo do advogado ou da advogada dativa, porque a gente sabe, defensor público tem um vínculo estatutário, é um servidor concursado, nós temos também empregados públicos dentro da administração indireta, em empresas públicas, em sociedades de economia mista em geral. E qual vai ser a natureza desse vínculo? É um vínculo empregatício? É um vínculo administrativo? Quais são, né, qual é a estrutura do vínculo da advocacia dativa com o Estado de Pernambuco? Nós não teremos qualquer hipótese de vínculo empregatício com o Estado. A natureza dessa relação é de prestação de serviço, única e exclusiva, de forma administrativa, e, inclusive, é importante frisar que o desempenho dessas atividades não gera tempo de serviço para os fins da Previdência Social. Então, assim, é uma prestação de serviço como outra qualquer, como se tivéssemos numa relação privada, porém o nosso constituinte é o povo desassistido, ou seja, a população hipossuficiente, ou seja, é quem é o nosso cliente, mas quem custeia esse serviço é o Estado. E aí a gente tem um circuito, depois de tudo isso feito, de todo o trabalho feito, nós temos um circuito de pagamento eletrônico, né. Primeiro existe
o credenciamento, como, o Léo muito bem falou, nós temos a obrigatoriedade de uma formação, inclusive uma formação propedêutica, que eu penso que a advocacia tem perdido muito isso no que diz respeito ao que é o valor de ser advogado e advogada. Eu acho que a gente está assumindo uma síndrome de vira-lata que não nos caracteriza. Nós somos fundamental à justiça, não existe justiça sem nós, Leonardo. Então, eu penso que essa nova geração, ela tem que ouvir isso de uma maneira muito vibrante. Nós somos a realização dessa justiça, porque o judiciário, ele está ali para tomar a decisão, mas quem advoga, quem milita, quem luta pela justiça, no caso concreto, somos nós. Sejamos nós advogados públicos, advogadas públicas ou privadas. E eu tenho percebido muito um um o termo que a gente usa mesmo é uma síndrome de vira-lata, tipo, todo mundo hoje é advogado mas eu penso que se a gente volta para esses valores de entender o que é a advocacia, o que é essa luta por justiça, o que significa ser advogada, o que significa eu com 9 anos de idade colocar na cartolina, assim, dizendo que eu vou ser advogada, porque eu entendi que é essa profissão que luta por justiça, isso tem um grande valor. Só que esse valor também ele precisa ser dignamente remunerado. E existe um processo e um circuito de pagamento para isso. Depois do credenciamento lá no Conecta UAB, que é um aplicativo que você baixa ou no Android ou no iOS. Só é colocar Conecta UAB, você baixa. Facilmente você ingressa. Inclusive, é um aplicativo que tem vários outros benefícios. Você consegue, por exemplo, estamos aqui no centro da cidade, eu posso olhar quais são os benefícios que estão ao meu redor. Se existe uma farmácia diferenciada para advogado Credenciada. e credenciada, se existe algum, eh, restaurante que tenha um ticket de desconto, se existe algum benefício nos arredores. Então, o Conecta OAB eu recomendo para todo mundo. Baixe esse aplicativo que ele é revolucionário e ele é importantíssimo. Aí depois que você faz tudo isso, tem a sua nomeação. O juiz vai nomear de acordo com aquela lista. Concluiu a atuação, aí tem o protocolo digital. Você vai mostrar lá que você efetivamente atuou como advogado ou advogada dativa, que você vai inserir os dados na plataforma, tudo de maneira, né, online. Depois vai para a Procuradoria Geral do Estado analisar se efetivamente aquela ação e aquela atividade foi realizada. E depois disso nós temos a liquidação e o pagamento, e esse processo, dentro da perspectiva legal, vai durar 45 dias. Você Perfeito. você tem uma previsibilidade, você tem uma lógica em que você presta um serviço que é um munus público, que é uma realização de justiça, que é uma defesa de um hipossuficiente, que muitas vezes são as situações mais aberrantes e agravantes possíveis. A gente está vivendo, Leonardo, atualmente um grande, eh, eu vou dizer assim, eu acho que eu não tenho nem palavras, de violência contra a mulher. A gente tem isso generalizado, seja dentro do direito civil, seja dentro das violências penais, as várias violências contra a mulher. E nós sabemos, dentro das classes, quais são as mulheres que mais sofrem essa violência, e muitas vezes são essas mulheres que têm menos acesso ainda aos canais oficiais. E você tem a possibilidade de ser advogado ou advogada de uma causa para defender a justiça, a integridade, a vida de uma pessoa. E você tem isso a partir de uma possibilidade de uma lei que vai lhe remunerar dignamente em até R$ 2.500. Ou seja, algo que antes que você estava relatando para nós demorava 8 anos, o advogado tinha que entrar com ação de execução,
ainda tinha várias impugnações com relação aos pedidos de pagamento dos seus honorários advocatícios. Hoje nós temos isso a partir de convênio, a partir de acordo, a partir de legislação, a partir de vários instrumentos que garantem que essa advocacia dativa ela vai ser altamente, valorizada e vai ser remunerada. Então, é importante a gente ter essa noção também de como é que funciona esse financeiro, esse painel financeiro, o teto remuneratório, os honorários. Tipo, o tribunal do júri, 2.500, atuação integral do processo é até 2.500, audiências cíveis e criminais, R$ 600. Quem está na prática, quem é jovem advogado e advogada, sabe que R$ 600 para uma audiência é algo que é de acordo com a nossa dignidade, mas vai muito além do que o que estão oferecendo na prática É, para desumanizar, desmoralizar a atuação da nossa advocacia. se você No me permite, Kiara, Por favor. é importante dizer isso. Eu estive já em algumas cidades, e especificamente em Paulista, eu tive a oportunidade. Paulista é RME, é Recife. Eu tive a oportunidade de ouvir lá que advogados recebem 40 Eu não queria nem dizer reais ovelha, mas para eu conheço fazer uma audiência. Ou R$ 30. seja, isto é desumano. Isto é desumano. Isso R$ 30 é, não dá para você pagar o transporte para chegar é. no fórum. Isso é um grandíssimo absurdo. E como você bem disse, nós temos advogados vulneráveis e advogadas vulneráveis. E não são poucos, não são poucas. Então, por isso que esta legislação, ela traz, sobretudo, dignidade, porque uma coisa é você poder dizer, o melhor dos mundos era que esses valores fossem maiores do que isso. É verdade, esse era o melhor dos mundos, mas é um começo. É um começo e a gente tem que trazer um mínimo de dignidade para o profissional, para o advogado. Perfeito, Leonardo. E isso aí a gente tem uma advocacia valorizada, uma cidadania garantida, um Estado constitucional de direito respeitado dentro dos ditames do que diz a nossa Carta Cidadã, a nossa Constituição. Eu sou uma constitucionalista, fã mesmo da nossa Constituição, porque em termos de construção, inclusive poética, a nossa Constituição ela traz a justiça de uma maneira muito, muito simbólica comparada a vários textos no mundo. E eu penso que um projeto como esse, uma atuação como essa da OAB Pernambuco, com a atuação da militância de uma advocacia comprometida, como é a advocacia, a sua advocacia, que esteve ali nas trincheiras, porque a gente sabe que toda luta tem que estar na trincheira, tem que estar ali na linha de frente, nas lutas. E eu sei disso porque já estive em trincheiras em vários outros momentos, como, por exemplo, na luta pelos 30% de cota racial, para que nós tivéssemos a nossa OAB mais plural do ponto de vista étnico-racial e de gênero. Então, estive na linha de frente da trincheira da luta por paridade e por equidade desde 2019, mas intensificando em 2020. Ter você aqui, como essa trincheira, trazendo uma valorização de uma advocacia, pensando nisso, porque eu tenho certeza que não é para você. Você hoje não precisa disso. Doutor Leonardo Oliveira, hoje, construiu o seu caminho, a sua carreira, o seu escritório, e ele não precisa. Então, você não advogou em causa própria. Foi uma advocacia em prol, uma luta em uma trincheira em prol de toda a nossa classe. E isso é admirável. E eu quero finalizar essa minha fala aqui, lhe parabenizando mais uma vez e falando da minha admiração, da admiração do nosso grupo, da Biomi Juristas Negras. Por isso que também favorece, valoriza e possibilita dignidade para as nossas advogadas negras, indígenas, que vêm da periferia, que não têm cartela de clientes, que não têm
tradição jurídica que tem sobrenome da Silva, dos Santos. Eu sou um deles. Eu sou da Silva. Somos primos. E a gente vê que você já construiu o seu caminho e essa advocacia que você fez, essa trincheira que, junto com toda a direção da OAB, junto com o governo do estado de Pernambuco, com o apoio da Defensoria Pública, com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado, mas com pessoas que estiveram ali como corpo mesmo na trincheira, se colocando na luta. Você é uma pessoa admirável e a gente só quer agradecer a sua presença no nosso AbaiomiCast. Dizer que todas as vezes que você quiser vir conversar conosco e trazer boas novas como essa, que venha. E, mais uma vez, nossa admiração e nossa gratidão. Doutor Leonardo, e para nós, Léo, seja muito, muito, muito bem-vindo e sinta-se em casa aqui. Kiara, eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvidas, eu, inclusive, mais uma vez agradeço demais as palavras que foram dispensadas, mas, na verdade, quem está e vive de parabéns é você, é o grupo, é o movimento que vocês representam. Esteja certa disso. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversando com você há algumas semanas, há alguns dias, eu escutei alguns relatos que, inclusive, me emocionaram. E eu pude ver e sentir de perto o quão grande é a luta e o trabalho de vocês. E, de fato, vocês são pessoas extremamente dignas de todos os elogios e de todos os reconhecimentos. Eu desejo do fundo do coração que esta luta cresça cada vez mais, que a população desassistida, sobretudo socialmente, seja por questão de raça, seja por questão de gênero, ela seja cada vez mais incluída e respeitada na sociedade que a gente vive. Porque se isso acontecer, eu estou certo que eu também estou sendo representado. Sobre o aspecto que você disse que a gente militou em favor de outros e não de nós, este é o trabalho que a gente desempenha junto à Ordem dos Advogados do Brasil. A gente não trabalha para a gente trabalha para os outros. E eu já tive lá atrás, eu vou contar uma história bem rápida. Eu me lembro que no Tribunal de Contas, o advogado só poderia ter acesso aos autos se tivesse habilitado, ou seja, constituído por procuração. E nós fizemos um requerimento em nome da OAB, isso já tem 15 anos mais ou menos, e foi dito, mas Leonardo, você não já é conhecido, você não já tem acesso? E aí eu respondi a quem era o presidente do tribunal à época, uma pessoa muito querida, inclusive, e aí eu disse, eu não estou aqui, quem está aqui não é Leonardo, quem está aqui é um advogado de Araripina, que pega essa estrada, vem até Recife consultar um processo para saber se ele tem condições ou não de atuar, quanto ele vai cobrar de honorários e por aí vai, e ele chegar aqui e não ter acesso ao processo, isso de fato é um desrespeito às nossas prerrogativas. Então, isso aí foi um exemplo e nós evoluímos e eu vejo que vocês do movimento evoluem a cada dia. E por esse motivo eu estou feliz, estou muito alegre, muito satisfeito de ter recebido esse convite e a todo momento eu estou disponível para qualquer que seja a luta, qualquer que seja a batalha, eu estou junto. Pode contar comigo em qualquer que seja a situação. E o meu desejo é que Deus esteja sempre à frente da vida, da sua vida, da sua família, que só coisas boas aconteçam e ainda que coisas ruins aconteçam, que a gente tenha serenidade para enfrentar e possamos passar pelas dificuldades da vida. Então, Kiara, obrigado de coração, é muito bom, estou muito feliz. Axé, axé, meu irmão, que bom que você está aqui, que seja o primeiro de muitos dos nossos encontros preciosos. E eu vou, só para finalizar, deixar aqui, você, jovem advogada, você, advogado, advogada que tenha interesse na advocacia dativa, passo um, baixa no seu celular o Conecta OAB,
se inscreve, faz o curso, esteja credenciado. Lembre que nós temos um prazo, o prazo vai ter o dia 10 de julho, 10/7. Então, não perca esse prazo, se coloque lá enquanto uma possibilidade de advocacia para aquela pessoa que precisa de realização de justiça e seja também dignificado na honra da sua profissão, do que você escolheu ser, do que você lutou durante 5 anos dentro da faculdade, do que você lutou muito para conquistar essa carteirinha, que cada vez está mais difícil de ser conquistada, e você enquanto advogada, enquanto advogado, se inscreva, esteja presente no Conecta OAB, esteja colocado enquanto credenciado na advocacia dativa. Lembrando, mais uma vez, o prazo vai até o dia 10 de julho e nós esperamos que tenhamos um número significativo de inscrições, não é isso? Então, um grande beijo para vocês. Se Leonardo quiser falar mais alguma coisa para quem está nos ouvindo diretamente, esse é o momento e eu vou me despedindo daqui. Um beijo. Especificamente com relação à jovem advocacia, é mais do que importante dizer, esta é uma oportunidade que a jovem advocacia está tendo da OAB através da nova lei da advocacia dativa. Ou seja, você, jovem advogado, você, jovem advogada, não com relação à sua idade, e sim com relação ao seu tempo e de estar em início de carreira de profissão. Esta é uma grandíssima oportunidade que a OAB está disponibilizando para os advogados em início de carreira, para que eles possam fazer uso da advocacia dativa para trazer um bem para a sociedade e principalmente trazer uma primeira renda ou um complemento de renda, Kiara. Então, esse recado especial para a advocacia jovem é que a gente traz e que seja feito bom uso dessa nova sistemática que se deu às custas de muitos esforços que foram empenhados por todos esses atores que tiveram a oportunidade de participar do sistema, do novo sistema de advocacia dativa. Muito obrigado a todos e a todas de coração. Até uma próxima. Muito obrigada. Esse aqui é o Biomicast e vamos ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço, axé.